Bom dia a todos. Estamos aqui para o segundo dia de reuniões do PMO de maio de 2022. Meu nome é Thiago, eu acompanhei vocês ontem ao longo da apresentação do primeiro dia. Vou acompanhá-los ao longo dessa manhã também para esse nosso segundo dia. Primeiramente, eu queria aqui compartilhar com vocês a nossa agenda da manhã de hoje. Só um minutinho, estou compartilhando a tela aqui. Ok, pessoal. Pelo que hoje, manhã do dia 29/4, nossa primeira apresentação será a demonstração de execução do aplicativo Método de Propagação de Vazões, o MPV. Vai ser feito pela Maria, da PRH, e vai ser nossa primeira apresentação logo depois que eu terminar essa abertura. Na sequência, tem uma previsão de vazões de afluências para o curto prazo, nos meses de maio e junho, também pela PRH, vai ser o Fred que vai apresentar. Depois teremos os resultados para o PMO de maio de 2022 e, na sequência, a leitura da ata de reunião. O nosso encerramento está previsto para 11h30. Muito obrigado, pessoal. Eu vou parar de compartilhar minha tela e vou pedir para a Maria iniciar a apresentação dela. Por favor, Maria, bom dia. Bom dia, Thiago. Vocês estão vendo minha tela já? Perfeitamente, Maria, pode seguir. Bom dia a todos. Eu vou apresentar agora sobre a demonstração da execução do aplicativo Módulo de Propagação de Vazões, o MPV-ONS, especificamente para o método SAR. Então, o que a gente vai abordar aqui? Eu vou fazer uma contextualização sobre as alterações propostas com essa nova tecnologia, quais são as aplicações e requisitos necessários para a execução da aplicação. Vou falar um pouco do método SAR, de como é a estrutura de dados divulgada hoje e qual é o executável existente, que é o CPINS. Vou falar sobre a estrutura nova que passará a ser divulgada, para este método pelo MPV e vou fazer uma execução modelo da aplicação. Bom, então, dando uma contextualização sobre essa nova tecnologia, que é o MPV, ela foi desenvolvida com o objetivo de aprimorar os processos operacionais de acompanhamento e previsão hidrológica no que diz respeito à propagação das vazões. Hoje o ONS utiliza os métodos de propagação Muskinger, o SAR, o Todini e a translação por defasagem linear. E o método SAR especificamente é aplicado para a propagação das vazões no Rio São Francisco e obtenção das vazões incrementais naturais e afluentes ao reservatório de Sobradinho, executada pelo CPINS, que é a tecnologia vigente. As alterações propostas com o MPV é substituir essas tecnologias vigentes, sejam implementadas em planilhas em Excel ou em alguma linguagem um pouco mais antiga, visando a evolução destas tecnologias e permitindo a integração com diversos outros sistemas. Então, o primeiro método de propagação que já foi validado e que vai ter a sua tecnologia substituída pelo MPV é o método SAR, cuja validação já foi realizada no âmbito do CT com ampla participação nos últimos 4 meses. Bom, falando especificamente da aplicação e dos requisitos necessários, primeiro destacar aqui o manual da aplicação com todo o detalhamento do que eu estou trazendo aqui, e mais detalhes, inclusive, já está disponível no Sintegre, no link aqui da apresentação, mas de maneira contextualizada, de maneira simplificada, o que a gente precisa de requisito inicial? Será necessário que, para rodar a aplicação, seja instalado as extensões requisitadas pela aplicação, que no caso é essa .NET, e a configuração da BAT de execução, em seguida com a estruturação das pastas para os arquivos necessários para a execução. Então, de maneira simplificada aqui, a gente precisa que esteja estruturada esse formato de pastas, onde a gente precisa ter uma pasta com os arquivos de entrada, que serão disponibilizados diariamente nas execuções do MPV, uma pasta onde a aplicação vai escrever os arquivos de saída, e as pastas aqui. Primeiro a pasta com os arquivos de execução da aplicação e a BAT, que chama esses arquivos. Essas duas pastas, na pasta com os arquivos de execução e a BAT de aplicação, também já estão disponibilizadas no Sintegre para que vocês possam baixar. Então, uma vez estruturado, como deve ser as pastas para execução, é necessário configurar o arquivo BAT de aplicação. Então, no caminho que vocês forem executar essa estrutura, é necessário
abrir esse executável, eu vou demonstrar isso, né? Abrir esse executável e fazer a configuração dos caminhos, né, de todos os caminhos, onde estão os arquivos de entrada para a aplicação, os arquivos de saída, né, que a aplicação vai escrever, e os arquivos executáveis, né, do método. Então, dando continuidade aqui, falando sobre esse processo de substituição, né? Hoje, os resultados, né, relativos às vazões em Sobradinho e o método de propagação SA são disponibilizados diariamente, né, e executados via CPINs. Então, esses são os arquivos disponibilizados diariamente pelos CPINs, né? Vocês têm os arquivos de entrada que são disponibilizados e os arquivos de saída, né? Na verdade, é disponibilizado um único arquivo de saída que sintetiza todos os arquivos de entrada e os resultados da propagação, que é a planilha USB. A estrutura de divulgação hoje, lá no resultado das previsões diárias do PDP, você tem a pasta CPINs, né, e tem os arquivos de entrada e como arquivo de saída a planilha resumo, que é a planilha USB. Com a substituição, com essa nova tecnologia, a estrutura de divulgação dos resultados, a gente optou por manter uma estrutura muito similar. Então, serão divulgados, né, os arquivos de entrada da aplicação, para que vocês possam executar também. Serão divulgados os arquivos de saída no formato texto, né, atualmente não é divulgado, e também será divulgado a planilha USB, né? Optou por manter uma planilha resumo, que tem todos os arquivos de entrada e todos os arquivos de saída organizados muito igual, muito similar ao que a planilha que é disponibilizada hoje pelo CPINS. Então, a estrutura que já está sendo divulgada, a primeira divulgação foi ontem, né, dos resultados do MPV, é uma estrutura desse formato, onde tem os dois tipos de topologia de propagação, que é utilizado hoje, que é implementado hoje pelo método SA, e a planilha resumo, que é a planilha USB. Então, todos esses arquivos são disponibilizados também junto com os resultados dos CPINs. Passará esse mês em processo Shadow, sendo disponibilizado aqui nesse link, que é o link dos arquivos de previsão de vazões diária. E a partir de junho, como comentado ontem, não haverá mais os arquivos do CPIN, serão disponibilizados apenas os arquivos do MPV para o método SA. Bom, então eu vou detalhar aqui um pouco sobre a execução e sobre navegar um pouco nas pastas dos arquivos. Bom, a estrutura aqui é divulgada, né, precisa estar dividida em dois tipos de topologia de propagação, que é como o método executa hoje, dentro da pasta, né, por tipo de topologia, que seja definida para ser o local da execução, precisa haver essa configuração que eu expliquei no começo, né, de arquivos de entrada da execução, arquivos de saída, e os arquivos da execução que vocês vão baixar no Sintegra, já está disponível no Sintegra. Então, esse aqui é baixo do Sintegra e essa estrutura precisa ser montada, arquivo de entrada e arquivos de saída. Os arquivos de entrada e saída das execuções diárias que fazemos aqui serão disponibilizados, né, e aí pode ser organizado nas pastas. Então, dentro dos arquivos de entrada, só vou destacar dois aspectos, né? O primeiro é que tem aqui toda a topologia que é utilizada hoje no Rio São Francisco, e quanto às vazões, né, dos postos, cabe destacar que o MPV ele faz a propagação das vazões, então ele não tem distinção, né, de vazão prevista e vazão observada. Então, no arquivo de vazões de entrada, pode contemplar um horizonte apenas de vazão prevista ou horizonte de vazão observada, basta colocar essas vazões previstas, né, por posto no arquivo de vazões de entrada. E o resultado do MPV, né, vai ser definido, a gente tem aqui diariamente a rodada e um horizonte padrão, mas numa execução qualquer, numa execução livre, o horizonte de resultados de saída definitivo e válido, né, do MPV é sempre o horizonte que é definido nesse arquivo de parâmetros. Né? Estou só destacando aqui, mas todos esses detalhes e todas as regras, digamos assim, estão detalhadas no manual da aplicação e no relatório de validação do método SA. Então, uma vez estruturada a pasta, né, de arquivo de entrada e saída, precisa haver a configuração da BAT. Então, definido o local que será executada a aplicação, né, e colocada aqui. Pode ser qualquer nome nas pastas, desde que seja um lugar para ter os arquivos de entrada e um local para ter os arquivos de saída. Aí você prossegue aqui a configuração da BAT de execução, onde estão, né, cada tipo, arquivo de entrada e saída e arquivos de execução da aplicação, e pronto. Então, estando configurada a execução da aplicação
é bastante rápido, é bastante simples. As mensagens são basicamente início de processamento e realizado com sucesso a propagação, fim de processamento, né? Isso tanto na propagação por trechos, quanto na propagação direta. Então, a mesma estrutura de arquivos de entrada e saída, né? A diferença é que para cada tipo de topologia, seja por trecho, seja direta, tem os respectivos arquivos, né? Destacando que, novamente, todos esses arquivos, tanto de entrada quanto de saída, serão divulgados diariamente por tipo de topologia de propagação. Bom, retornando aqui, acho que o único destaque, desculpa, que eu ainda vou fazer aqui, né? Eu falei que já tem o manual da aplicação e o zip, né, o executável da aplicação no Sintegre, né? Junto com esses documentos também tem o manual, né, o relatório de validação do método SAR implementado no MPV. Então, aqui, para eventuais, quaisquer, né, necessidade de verificação, tem todo o processo de montagem dos arquivos de entrada e de saída, né, como é que tem que ser a configuração dos arquivos, tudo necessário para vocês, né, poderem consultar, né, e ter qualquer esclarecimento ou de qualquer dúvida sobre como é que está estruturado o método no MPV. E também, né, para o horizonte de previsão, tem todo o detalhamento de como vocês obtêm cada arquivo necessário para a propagação, né? E só destacando também que todos esses arquivos, eles estão sintetizados numa planilha similar à planilha USB que nós temos hoje, né? E aí vocês pode ser validado, verificado nesse sentido. Né? Todos os arquivos disponibilizados em TXT têm os resultados, os dados disponibilizados, né, e sintetizados também via planilha. Então, eram esses os destaques do método. Agradeço pela atenção e retorno a palavra para você, Tiago. Obrigado, Maria. Bom dia a todos. Com essa Pode compartilhar rápida aqui. apresentação da Maria, a gente conclui esse nosso primeiro bloco. A gente faz um intervalinho de 5 minutos e na volta a gente já retorna com as perguntas que tiveram no nosso chat e a apresentação sobre as previsões de curto prazo. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso segundo dia de reuniões aqui do PMO de maio de 2022, a gente vai fazer a leitura de uma pergunta que consta no nosso chat, apenas uma pergunta mesmo que consta lá agora, é do Evandro Cardoso, da Noros Energy. Bom dia. No arquivo carinhanha vazões tempo.txt, notamos duas vazões iguais com diferentes tempos. E, além disso, há um pico de tempo na metade das vazões. Vazão igual a 7.000, tempo igual a 384. Então, ela diminui gradativamente até vazão igual a 18.000, tempo igual a 200. Mas, ao final, sobe novamente. Vazão igual a 20.000, tempo igual a 264. O que parece ser estranho. Está correta relação desse jeito? Obrigado. Para responder essa pergunta do Evandro, eu vou passar aqui para Maria. Por favor, Maria. Evandro, obrigada pela pergunta. Bom, quanto à representação aí do hidrograma que você descreveu, né, sobre ter um pico no meio das vazões e decrescer depois, isso é como esses dados, eles estão, como o CEPINS calcula e propaga as vazões no trecho de Carinhanha hoje, visa representar, né, a propagação das águas nesse trecho do rio. Então, esses arquivos, esses valores foram validados previamente à implementação do CEPINS, né, e é como foi entendido, validado a propagação desse trecho no rio. Então, não não se avalia essa possibilidade de estar correto ou errado, né? Foi como foi validado. Agora, cabe destacar que o MPV, né, tem como objetivo reproduzir exatamente como o CEPINS reproduz hoje. Então, esse arquivo, né, esses valores de vazões tempo são os valores que o CEPINS utiliza hoje para propagar as vazões lá no trecho de Carinhanha, então são os mesmos valores que o MPV está aplicando. Então, muito obrigada, Tiago.
Obrigado, Maria. Com essa resposta da Maria, a gente encerra aqui a sessão de respostas desse bloco. Vamos iniciar a sessão de apresentações. Vamos fazer duas apresentações. A primeira delas vai ser do Fred, sobre a previsão para o horizonte maio e junho, previsão de frente de curto prazo. E na sequência, a Diana já vai entrar com os resultados do PMO de maio de 2022. Então, eu passo a palavra para o Fred, por favor, Fred. Opa, bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo aqui a apresentação já? Perfeitamente, Fred. Pode seguir, por favor. Então, vamos começar falando, né, aí da previsão e geração de cenários de vazões para esse PMO de maio. Antes de tudo, a gente mostra, né, para cada um dos subsistemas como que foi as previsões, né, durante esse mês de abril e a expectativa para o mês de maio. Então, durante o mês de abril, o subsistema Sudeste começou com uma previsão de 75% da média de longo termo, que oscilou 2% a mais, 2% a menos durante todo o mês, e o estimado hoje é que abril feche em 74%, que é o 12º menor valor no histórico desse mês para esse subsistema. Para o mês de maio, a previsão semanal continua em recessão e estabilizando nas últimas semanas, fechando uma previsão mensal de aproximadamente 27.800 megawatts médios, ou então 69% da MLT, que representa o quinto menor Sudeste em maio, no histórico de 92 anos. E aí, agora a gente foca nas principais bacias aí do Sudeste, então mostrando aí a previsão do Rio Grande, que é de recessão para essas próximas 2 semanas, com uma previsão mensal de 64%. Rio Paranaíba também, que se encontra em 45% e deve continuar em recessão, mas como, né, o patamar de MLT de maio é menor do que o de abril, a previsão mensal fica, em termos de percentual da MLT, fica um pouco acima. Opa. No Rio Tietê, a previsão é de estabilidade nas vazões para as próximas semanas, fechando uma previsão mensal de 57%. Enquanto no Rio Paranaíba é que durante aí, né, a metade da semana a vazão deve subir um pouco, mas então em termos de média semanal a previsão fica estável. E na Calha do Paraná a gente também verifica, né, essa redução, né, na previsão que nem a gente acompanhou nas primeiras bacias aí do Sudeste, fechando uma previsão mensal de 70%. Por subsistema Sul, teve uma oscilação maior da previsão para o fechamento do mês durante as revisões, né? No PMO era de 97%, e nas revisões 1 e 2, essa previsão mensal acabou subindo, né? Fechando a revisão 2 em 189% da DMLT. Aí durante as revisões 3 e 4, a previsão também abaixou, ficando num patamar próximo aí de 140%, e o estimado para o fechamento de abril no Sul, agora no PMO de maio, é 161% da MLT, que é o 11º maior Sul do histórico de abril. As previsões para esse subsistema encontram-se em acessão durante essa primeira semana e depois ela cai um pouco de patamar e fica estável durante o resto do mês, fechando aí uma média mensal próxima a 147% de MLT, que também está na porção superior aí do histórico, né, posição 23º. Então, a previsão para a bacia do Rio Iguaçu, né, durante o fechamento dessa semana deve continuar em recessão e na próxima semana a gente tem previsão de ascensão nas afluências na bacia. A bacia do Rio Uruguai, a previsão é de ascensão, né, na metade da próxima semana, subindo aí a previsão média semanal para acima dos 6.000 megawatts médios, e fechando uma previsão mensal de 146% da MLT.
O subsistema Nordeste. A previsão no PMO era de 43%, que foi revista né, semanalmente para cima desse valor. Né, 49% na revisão 2, 58% na revisão... Não, 49% na revisão 1, 58% na revisão 2, 62% na revisão 3 e 65% na revisão 4. E o estimado para esse mês de abril hoje é de 63% da MLT de ENA, que representa, né, o 22º menor abril do histórico. A previsão para o mês de maio é de recessão no Nordeste, se estabilizando aí a partir da segunda semana. Né, o grau de decaimento, né, da vazão muda aí de declividade a partir, né, dessa segunda semana, fechando uma previsão mensal próxima à metade da média de longo termo. Né, esse valor de 3.400 megawatts médios é o nono menor maio do histórico desse subsistema. E aí, com destaque na bacia do Rio São Francisco, que mostra esse depressionamento, né, dos valores das vazões, essa redução, né, das vazões nas próximas 2 semanas. O subsistema Norte. Embora no PMO a gente tinha feito uma previsão de 113%, na revisão 1 esse valor foi revisto para 106% e que ficou variando pouco durante as outras revisões. Tanto que o estimado hoje para fechamento de abril é de 106%, que é o 34º abril do histórico, que é um valor próximo à média realmente de longo termo. E a média do histórico também, né? A previsão para o norte é também de recessão nas próximas semanas, com uma média mensal de próximo de 98% da MLT. Também se encontra na mediana do histórico de maio, né? 42º menor do histórico. Temos aí o destaque para a bacia do Rio Tocantins, que a previsão também é de recessão, né, com decaimento aí bem claro das vazões nessas primeiras semanas, e depois também deve continuar caindo, mas com uma declividade um pouco menor, fechando uma previsão mensal de 74%. Então agora vamos ver um panorama geral aí das bacias do sistema interligado. A gente consegue ver que aqui na região sudeste, né, as bacias que contribuem para o sudeste, principalmente se encontram abaixo de 80% da MLT, salvo aí o Paraíba do Sul e o Itabapoana. Na região sul, a gente tem, assim como no extremo norte, a gente tem previsões de ENAs para esse mês acima de 120% da MLT. E eu gosto também de trazer, né, a previsão semanal para a próxima semana, né, entre os dias 30 de abril e 6 de maio. Né. O panorama é muito parecido com o que a gente viu na previsão mensal, né, com as bacias do Sudeste, né, próximas abaixo da média de longo termo, o Sul e o extremo Norte acima da média de longo termo. Né, a diferença entre as duas imagens acaba sendo que o Araguari e o Tocantins ficam para a próxima semana dentro dessa faixa mediana, né, de 80% a 120% da MLT. Então a gente tem a evolução semanal da previsão por subsistemas, né, para a gente poder comparar todos. Então o Sul, aí para a primeira semana com valores de 190% de MLT, caindo na segunda semana e se mantendo estável, próximo aí de 140% durante as próximas 3 semanas, e aí na semana 5 caindo de novo para 126%. No norte, nas 2 primeiras semanas, a previsão é de 110% da MLT, cai para 101 na semana 3, 85 na semana 4 e sobe um pouquinho na semana 5 para 87%. O Sudeste fica bem estável, variando aí entre 72% e 67% durante todo o mês. E o Nordeste também
depois da primeira semana, que é de 56%, as vazões também começam a variar pouco, né? Indo para 49%, 46%, 43% e fechando o mês de maio em 49%. Aqui a gente mostra tanto o valor esperado como uma análise de sensibilidade, né, os limites inferiores e superiores da previsão mensal. Então, o Sudeste, que tem previsão, o valor esperado de 69%, o valor do limite inferior é 59% e do superior é de 80%. Já no Subsistema Sul, o esperado é de 147%, podendo variar entre 71% e 220%. No Subsistema Norte, o limite inferior é de 40%, o valor esperado é de 49% e superior de 57%. Enquanto no Norte, o valor esperado é de 98%, podendo aí, oscilar 10% a mais e 10% a menos. Sobre os cenários de vazões. O modelo GVASP, a gente tem a previsão mensal determinística para o mês de maio, e a partir daí o GVASP abre cenários para o mês de junho. A gente gera 1.000 cenários que são agregados em 267 aberturas. Então aqui para o Sudeste, a gente consegue ver que a maioria dos cenários do GVASP ficam aqui nessa faixa de entre 50% e 70% na média de longo termo, sendo que o segundo faixa de cenários mais provável é entre 70% e 90%. No Sul, a gente tem uma distribuição um pouco mais uniforme dos cenários, mas o cenário principal fica aí acima de 150% da MLT, né, com 25%. Aí depois os cenários mais prováveis realmente são cenários bem próximos à média, aí, entre 70% e 130% na média. No Nordeste, os cenários ficam principalmente aí na faixa entre 50% e 70% da MLT, né, 60% dos cenários, enquanto a segunda faixa mais provável também é uma faixa abaixo da MLT. Só no Norte que os cenários de vazões ficam todos acima, né, as principais faixas ficam acima da MLT, né, 50% oscilando próxima à média, 31% entre 110% e 130% da MLT e 10% entre 130% e 150%. Então era isso que eu tinha para apresentar, Thiago. Muito obrigado, Fred. Dando sequência aqui às nossas apresentações, eu vou convidar a Diana para fazer a apresentação sobre os resultados do PMO de maio de 22. Por favor, Diana. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que estão acompanhando esse segundo dia de reunião do PMO. Vou falar um pouquinho aqui sobre os principais resultados, então, do modelo Decomp para esse PMO de maio. Só passando rapidamente pela agenda, né, que tem um resumo dos assuntos que a gente vai passar. Começando aqui pela primeiro slide aqui de conteúdo, a gente tem esse extrato aqui de resumo, né, tanto da ENA quanto da previsão de carga, em relação a um resumo do que já foi mostrado em apresentações anteriores, né? Então, ficam essas tabelas aqui para consulta futura, lembrando que essas tabelas também estão presentes nos relatórios que a gente vai publicar ao longo do dia de hoje. E o primeiro que a gente publica é o informe preliminar do PMO, agora no início da manhã, logo após a finalização dessa reunião, e essas tabelas já vão estar lá. Então, o Fred já passou agora, né, na apresentação, fazendo um resumo, né, da expectativa de ENA para o próximo mês, fica a tabela aqui de consulta, e em relação à previsão de carga, também foi feita uma apresentação ontem pela Marcela sobre essa questão. Em relação à importação de energia, só lembrando que esse é um dado que não é um dado de entrada dos modelos de preço, a gente traz aqui apenas a título de informação as ofertas que foram enviadas para a próxima semana operativa. Isso também foi mostrado na apresentação que o Lucas fez ontem sobre os dados de entrada do modelo de curto prazo, e fica aqui também para consulta, é só o reforço de que para a Argentina a gente não recebeu nenhuma oferta para a próxima semana, e para o Uruguai a gente está recebendo oferta pela Enel e pela BTG Pactual.
Então, aqui, entrando nos resultados, nos principais resultados aqui do Decomp, a gente traz o extrato aqui nessa primeira tabela do CMO previsto para as próximas semanas, lembrando que o nosso foco aqui é sempre a primeira semana operativa, que no caso a gente está falando da semana que começa dia 30 de abril, amanhã, no próximo sábado, e vai até a próxima sexta, dia 6 de maio. Então, semanalmente a gente vai atualizando, né? A gente vai fazendo as revisões do PMO de maio, sempre com foco na primeira semana operativa. Então, nessa tabela é possível observar qual foi o CMO obtido nessa primeira semana. Assim como nas revisões do PMO de abril, a gente mantém aí o CMO do subsistema Sudeste Centro-Oeste e Sul acoplados, e o Nordeste e o Norte com CMO zero, devido aos incidentes energéticos e o atingimento dos limites de transmissão desses subsistemas para o subsistema Sudeste. E só a título de comparação, né, em relação o CMO da última revisão do PMO de abril, que foi de cerca de R$ 32 por megawatt-hora, e agora a gente está com essa redução de cerca de R$ 12 por megawatt-hora, olhando o CMO médio. Aqui na lateral a gente tem esse diagrama, esse esquemático aqui, mostrando os principais troncos de interligação entre subsistemas, com o destaque aqui dos limites de transmissão que atingiram o valor máximo. Então, a gente atingiu aqui no bipolo aqui de Belo Monte, no sentido norte para o sudeste, a gente atingiu o limite máximo em todos os patamares de carga, e o FNS, e FNS mais NES também, só com aquele lembrete de esses limites que estão com C minúsculo aqui indicado, são limites que foram reduzidos, que são os limites conjunturais que tiveram alguma redução em cima do limite estrutural por conta de desligamentos previstos na rede para a primeira semana operativa e que afetem os limites de alguma forma. Nessa tabela aqui embaixo a gente tem um comportamento, então, do armazenamento previsto pelo Decomp, com destaque aqui do armazenamento inicial do nosso estudo e a previsão e a estimativa do Decomp para a gente finalizar o mês de maio, que é o PMO que a gente está fazendo. Então, a gente começou o estudo com o subsistema Sudeste em 66,4% da energia armazenada, e a expectativa é finalizar o mês de maio com 69%. Subsistema Sul começando com 66%, a expectativa de finalizar com 84,6% da energia armazenada. Subsistema Nordeste começando com 96,3% e previsão de finalizar o mês com 94%. E o subsistema Norte iniciando com 98,9% da energia armazenada e com a expectativa de finalizar o mês de maio com 99,6%. Em termos de SIM, a gente começa o estudo com cerca de 73,4% da energia armazenada e a expectativa de finalizar o mês de maio com 76,1%. Dado que a gente obteve aquele CMO bem baixinho, né, na primeira semana operativa, então, assim como nas revisões do PMO de abril, a gente mantém a expectativa do Decomp de geração térmica apenas por inflexibilidade. Então, a expectativa do Decomp para a primeira semana é essa geração térmica de cerca de 3,7 gigawatts médios. Só lembrando que a ordem de mérito, né, ela não é dada pelo Decomp mais, então diariamente a gente tem um resultado diferente pelo D100. Aqui é só uma expectativa do Decomp. E na tabela aqui de baixo a gente tem a previsão de geração térmica aí ao longo das semanas e fica para consulta também. Então, trazendo aquele primeiro gráfico, estava agregado por subsistema, né, e por modalidade, aqui a gente tem um extrato um pouco mais detalhado de quais usinas que estão despachadas por inflexibilidade, nesse caso, e de qual montante, de acordo com as declarações enviadas pelos agentes para esse PMO. Então, fica aqui também para consulta, essa daqui tem a do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e aqui do Nordeste e Norte, só o reforço, né, que é só despacho por inflexibilidade para todos os subsistemas. Nesse PMO, só uma correção, depois antes de publicar a gente corrige, né? Isso daqui é o PMO de maio. Nesse PMO de maio, o que a gente está comandando, a semana que a gente está comandando de despacho antecipado das usinas AGNL é a semana de 2 de julho até 8 de julho. Nessa tabela a gente observa aqui qual foi o benefício GNL calculado pelo Decomp para essa semana em questão.
A gente observa aí, tanto no subsistema Sudeste quanto no subsistema Nordeste, o benefício GNL em torno de 48, R$ 49 por megawatt-hora, e dado que o CVU de todas essas usinas dessa modalidade são maiores do que esse benefício, então não há expectativa de despacho por ordem de mérito para essas usinas. Adicionalmente, também não há necessidade de despacho por razão elétrica para elas, assim como também não tem comando para despacho por garantia energética. De resultados principais, né, era basicamente isso que a gente tinha para mostrar. E aqui, como informação adicional, que a gente sempre traz nessa reunião também, só um reforço, né, que toda sexta-feira a gente deixa aberto no fórum lá do Programação Mensal da Operação, fica um fórum aberto, referente específico para serem enviadas dúvidas referentes ao DEC preliminar, que é publicado na quinta-feira de noite ou na sexta-feira de manhã. Então, hoje a gente está com o fórum aberto para dúvidas referentes ao PMO de maio, e nas próximas revisões, na revisão 1, revisão 2 e revisão 3, serão abertos nas sextas-feiras também, sempre nesse período de 9 a meio-dia. Então, só como esse fórum foi feito especificamente para isso, a gente só tenta reforçar aqui que sempre que tiverem dúvida referente ao DEC preliminar, que sejam enviadas diretamente por esse fórum. De toda forma, a gente também fica disponível na caixa do PMO, no pmo@ons.org.br, e também pela central de relacionamento com os agentes. E se tiverem dúvidas, podem ser enviadas para lá também, que a gente tenta sempre responder com a maior brevidade possível. Mas, se possível, dúvidas referentes ao DEC preliminar, se possível ser enviada pelo fórum, facilita um pouco a questão do monitoramento, mas em todo lugar que a gente receber, a gente vai tentar responder o mais breve possível. E é isso, Thiago. Finaliza aqui a apresentação. Aqui, repasso a palavra para você e fico à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Obrigada. Obrigado a você, Diana. Com essa apresentação da Diana, a gente encerra esse nosso segundo bloco de apresentações. A gente vai fazer um intervalinho de 5 minutos. Na volta, a gente responde as perguntas que tiveram no nosso chat e faremos a leitura da ata. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Bom dia a todos. Estamos agora no nosso último bloco da reunião do PMO de maio de 2022. Não temos nenhuma pergunta pendente no nosso chat. A gente finaliza aqui o envio de perguntas e vai realizar agora a leitura da ata desse PMO. Licença para compartilhar minha tela, ata do PMO de maio. Aguardando. Agora vocês já conseguem ver a minha tela. Vamos lá. Ata da reunião do PMO de maio de 2022, nas datas dia 28 e 29 de abril de 2022. A transmissão foi online pelo site do ONS. Foi o programa de operação, o programa mensal de operação de maio de 22. Como se desenvolveu a reunião do dia 28/4. As seguintes apresentações foram realizadas. Pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD. Pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, PE, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de maio de 2022 para a elaboração do PMO do referido mês. Acompanhamento e previsão da carga. A Gerência de Acompanhamento e Previsão da Carga, PEC, iniciou sua apresentação mostrando o panorama dos indicadores econômicos, ressaltando sua relação com o comportamento da carga nos últimos meses. Destacou o desempenho da indústria e dos setores de comércio e serviços baseado nas informações dos indicadores divulgados recentemente. Em seguida, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada ao longo dos últimos anos. Para o ano de 2022, foram apresentadas por subsistemas as estimativas de fechamento do mês de abril, com base nos valores verificados nos 25 primeiros dias e mais a previsão para os dias restantes. Além dos valores estimados para o mês em curso, foram apresentadas também as respectivas taxas de crescimento em relação ao mês-ano anterior. Além disso, foram ressaltados os principais destaques meteorológicos que vêm impactando o comportamento da carga no período. Finalizando, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de maio e junho de 2022, consolidados no PMO de maio, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos na primeira revisão quadrimestral do Planejamento Anual Energético 2022-2026. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, PL, foram apresentadas as atualizações de limites elétricos de médio prazo, as principais alterações de limites elétricos para o PMO de curto prazo, maio de 22,
Pela Gerência Executiva de Programação, pontos de destaque da operação eletroenergética pelo SIM no mês de abril de 22, os dados de entrada do modelo Decomp para o mês de maio de 22, para a elaboração do PMO para esse mês, e o acompanhamento do modelo DCEM na programação diária. Pela meteorologia e hidrologia, no dia 28/4, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão meteorológica e análise das condições climáticas. Nessa apresentação diz o seguinte: o avanço regular de frentes frias pela região sul, na primeira quinzena de abril e na última semana do mês, ocasionou totais de precipitação superiores à média histórica nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema e na incremental Algaé e Itaipu. Por conta da atuação de massas de ar frio presentes na retaguarda das frentes frias, as temperaturas máximas variaram entre a média e abaixo da média histórica na região sul. A incursão de ar frio até latitudes mais baixas no final da segunda semana do mês de abril ocasionou anomalias negativas de temperatura máxima em Rio Branco. As capitais dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste apresentaram temperaturas máximas variando entre a média e acima da média histórica. No subsistema norte, os valores ficaram próximos à média mensal. A configuração sinótica observada nas primeiras 3 semanas do mês de abril desfavoreceu a geração eólica na região nordeste. Climatologicamente, os meses de maio, junho e julho são secos na maioria das bacias do SIM, exceto nas bacias da região sul, onde a chuva é frequente devido ao avanço das frentes frias. As massas de ar frio que avançam acopladas a essas frentes frias diminuem a temperatura na média na região sul e nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, além de ocasionalmente atingirem também algumas capitais do centro-oeste e do norte. A geração eólica aumenta com a intensificação da alta subtropical do Atlântico Sul, ASAS, nesta época do ano. O fenômeno Laninha, o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, segue caracterizado, com a atmosfera acoplada ao oceano. A previsão de consenso dos meteorologistas internacionais é de continuidade do Laninha nos próximos meses, mas sem indicativo se e quando deve ocorrer o final. A partir do trimestre julho, agosto e setembro, a probabilidade é similar, entre 45% e 50%, de retorno à neutralidade ou de continuidade do fenômeno. A previsibilidade da condição do Enos, El Niño Oscilação Sul, é baixa nesta época do ano. Dadas as condições atmosféricas atuais e previstas, o indicativo para o próximo trimestre é de maior probabilidade de precipitação entre os tercios normal e abaixo da média para as bacias do subsistema sul, e entre os tercios normal e acima da média no extremo norte do país. Para as demais áreas do país, não são previstas grandes anomalias, em parte devido aos baixos acumulados médios nesta época do ano. Em relação à temperatura, os modelos indicam condição de temperatura próxima do tercio normal para a região sul e entre os tercios normal e acima do normal nas demais áreas do país. Foram apresentados hidrogramas com a precipitação média verificada e média prevista pelos modelos, bem como as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP-ONS para a primeira e segunda semanas operativas do mês de maio de 2022. Bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaí-Açu, Paraná, São Francisco, Tocantins, Madeira, Teles Pires, Xingu, Paraguai, Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Paraguaçu. O ONS também apresentou os resultados dos cenários de vazões de longo prazo obtidos com o modelo SMAP-ONS a partir da utilização da chuva histórica de 2006 a 2021 e da previsão de precipitação do modelo SMWF estendido. Adicionalmente, realizou-se uma contextualização sobre o módulo de propagação de vazões, MPV, para o modelo SSAR, seguindo do aviso de que, a partir do PMO de junho de 2022, o executável MPV substituirá a aplicação CPINS na propagação das vazões observadas e previstas da primeira e segunda semana operativa da OHE Sobradinho, na bacia do Rio São Francisco. Outro aviso transmitido diz respeito ao enchimento da usina de São Roque. Foi informado que essa usina possuirá o código de posto 88 e que passou a ser apresentada no arquivo PREVIS desde a revisão 4 do PMO de abril de 2022.
A previsão de vazão do aproveitamento será dada pelo modelo SMAP-NS, distribuindo a vazão incremental agrupada de Campos Novo, posto 216, Garibaldi, posto 89 e São Roque, posto 88. Os fatores de distribuição para cada um dos aproveitamentos foram apresentados. Ainda foi destacado que a UHE São Roque não será modelado no DECEM durante seu enchimento. Contudo, devido ao fato de que a vazão retida no reservatório afeta a previsão de fluência no HE Garibaldi, o equacionamento a ser utilizado para a vazão prevista dessa usina no arquivo da Devais também foi descrito. Dia 29/4/22. Inicialmente foi realizada uma apresentação sobre o MPV, introduzindo executável e arquivos de entrada e saída. Em seguida, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de abril de 22 para cada subsistema do SIM, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de maio de 22 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA mensal que o subsistema Sul, com 147%, está acima da média histórica, enquanto o Norte, com 98%, apresenta valor próximo à média histórica, enquanto o subsistema Sudeste, com 69%, e Nordeste, com 49%, apresentam ENAs abaixo da MLT. Para o mês de junho de 2022, os cenários gerados foram agregados em 267 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 92,4% dos cenários gerados apresentam ENA abaixo de 90% do MLT. Para o subsistema Sul, os cenários estão bem distribuídos entre faixas de vazões medianas e altas, 47,7% margeando a média entre 70% e 130% da MLT, 18% abaixo de 70% da MLT e 34,3% acima de 130% da MLT. Para o subsistema Nordeste, 95,3% dos cenários gerados apresentam ENA entre 110% e 70% da MLT. Para o subsistema Norte, 82,5% dos cenários gerados apresentam ENA entre 90% e 130% da MLT. Assuntos gerais. Lembrando que a gente passou a resumir, a condensar esses assuntos gerais, a gente vai comentar agora com vocês. São os assuntos gerais o seguinte. O representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de maio de 22 para o sistema brasileiro é de 10.735 megawatts. As solicitações de intervenções para o mês de maio foram encaminhadas aos agentes através da ata da reunião de coordenação de manutenção para o PMO de maio de 22. O representante da Copel reiterou o pedido para que seja incluída na representação dos modelos de otimização o efeito do remanso provocado pelo Rio Iguaçu no canal de fuga de Itaipu. Comentou que essa medida visa aproximar a representação da disponibilidade de geração dessa usina com os valores observados na realidade da operação. A coordenação informou que a referida representação já foi solicitada ao Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, CEPEL, com melhoria a ser implementada no modelo e que o INS está aguardando posicionamento quanto ao entendimento de solicitação. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada. Pessoal, dessa forma, agora eu encerro a nossa reunião. Lembro a vocês que a gente vai abrir uma janela de tempo de 30 minutos para envio de novas contribuições para a ata. Essas contribuições serão avaliadas e, oportunamente, a gente, assim que tiver uma avaliação concreta consistida dessas contribuições, a gente vai fazer o nosso publicamento, a nossa publicação da ata. Não havendo nenhuma contribuição, a gente se compromete a publicar essa ata até o meio-dia de hoje, gente. Agradeço novamente aí a participação de todos, tenham todos uma ótima semana, um ótimo mês de maio para todos, que se inicia na próxima semana, e um grande abraço, até o próximo PMO, pessoal. Muito obrigado.